Galera, recebemos um dos primeiros modelos equipados com uma RTX 3060 a chegar no mercado brasileiro. Este cara aqui é o Avel A72 Live. Ele é um notebook que tem um porte até bastante compacto, pesa aí menos de 2 kg, e nesse vídeo nós vamos testar o seu nível de performance e comentar algumas das nossas impressões usando este cara aqui. O A72 é um notebook que tem algumas características bem interessantes para quem está procurando um modelo gamer. Então, o primeiro delas é que a tela é de 165 Hz de taxa de atualização e é bem perceptível quando a gente está usando essa diferença. Tem uma resolução alta, é uma tela, apesar de ser de 15 polegadas, ela tem resolução Quad HD. E, como vocês podem ver, o design até que é bem portátil, graças a essas bordas relativamente finas em torno do display. E no resto é um design que a Avel normalmente tem seguido em muitos de seus notebooks, linhas bastante diretas, é algo que, pelo menos para o meu gosto, funciona muito bem. O máximo que nós temos de diferença, puxando mais para a área gamer, é, por exemplo, o teclado, que é retroiluminado e você pode configurar as cores diferentes que você quer usar, ou pode criar aqueles efeitos de ficar piscando em cores diferentes e tudo mais. Mas, em geral, é um notebook, quando a gente fala de design, que tem boas escolhas aí para quem está procurando um modelo focado em games. Mas, principalmente, para quem está precisando de muita performance, esse cara vem com uns hardwares bastante potentes. Então, mesmo na versão mais básica dele, o combo processador mais GPU o processador é um Intel Core i7 10870H. É a primeira vez que a gente vai testar um processador da 10ª geração Intel com a configuração 8/16 em um notebook. Então, a gente testou, por exemplo, o Helios 300, não faz muito tempo, com uma RTX 2070. Ele vinha com Core i7 de 10ª geração, mas o processador era um 612. Aqui nós temos pela primeira vez um octa-core da Intel em um notebook para a gente ver o nível de desempenho que ele entrega. Enquanto que o grande destaque é a RTX da série 30. Este cara vem com a RTX 3060. Então é uma combinação de processador e de chip gráfico com bastante performance. E, como você já deve estar adivinhando, é meio carinho. Este, mesmo na versão mais básica, que tem já um SSD de 512 GB e também temos 16 GB de memória RAM, o preço inicial é na casa dos R$15.000 com esse modelo aqui, podendo subir bem mais se você pegar as versões um pouquinho mais avançadas, que em geral não muda muito as configurações, o que faz é aumentar a quantidade de memória, tem um segundo dispositivo de armazenamento e aumenta a quantidade de memória RAM. Para quem quiser ver mais detalhes dele, dá um pulinho lá na nossa análise completa. O link vai estar na descrição desse vídeo. Na análise completa tem mais testes com autonomia, a gente descreve mais a fundo algumas especificações dele como conectividade e tudo mais, e traz mais algumas impressões sobre ele. Mas o que eu acho que muitos de vocês querem ver mesmo é o que um notebook equipado com a 3060 pode nos oferecer quando a gente parte pro gameplay. Então, vamos lá ver. Bom, vou começar os testes aqui com Red Dead Redemption, mas antes de eu começar a jogar, vou explicar uma decisão aqui que eu fiz para fazer a captura desse gameplay. Quem viu nosso vídeo sobre a conexão de notebooks com telas externas e como é que funciona ali o alinhamento dos chips gráficos, sabe que se eu ligar na nossa placa de captura externa, ele vai ganhar performance. Recomendo vocês verem aquele vídeo, para vocês entenderem por que diabos isso está acontecendo. Então, eu tenho que decidir entre pegar uma experiência com mais desempenho, porque eu liguei numa tela externa, ou algo mais próximo da experiência do usuário final, fazendo a captura via GeForce Experience. Eu tenho a preferência por testar mais próximo do que seria jogar na tela dele mesmo, porque senão, para ter o desempenho que vocês vão ver nesse gameplay, você teria que comprar uma tela externa, e tem gente que faz isso com notebook, mas eu quero ver a experiência do cara jogando no próprio aparelho, sem necessitar de nada externo. Recomendo realmente vocês darem uma olhada naquele vídeo, é bem esquisito e eu não vou me aprofundar aqui. Vocês têm que estar em mente que o gameplay que vocês estão assistindo agora tem um impacto em performance por eu estar usando o GeForce Experience, mas ela é bastante baixa. Então, por exemplo, aqui, esse trecho estava rodando ali na casa dos 58, 57 FPS antes de eu apertar o gravado GeForce Experience. A gente perdeu uns 3 frames, mais ou menos. Ou seja, vocês podem calcular uns 5% mais de desempenho se eu estivesse jogando sem o GeForce Experience fazendo a captura do nosso gameplay. É uma diferença bem pequena. E a qualidade está bem alta. Então eu já estou aproveitando que a tela é Quad HD, mandei ver no Quad HD. Então nós temos nos gráficos agora a resolução do monitor, Quad HD, e eu estou com o preset puxado lá todo pro Ultra. A única coisa que eu não estou usando, a qualidade dos espelhos baixo, não sei por que diabos, porque eu puxei a barra toda para a direita, mas tudo bem. A única coisa que não está habilitada aqui são os filtros anti-serrilhados, que eu não estou sentindo falta, porque uma tela de 15 polegadas em Quad HD está com uma densidade de pixels alto bastante para a imagem não parecer serrilhada para mim.
eu tô sentindo menos falta do anti-serrilhado do que eu imaginei que eu ia sentir. Só que eu ainda não comecei a usar um outro recurso que a gente tem disponível, chegou recentemente no Red Dead, que é o DLSS. E é um bom motivo para você ter uma placa RTX, é sempre tirar proveito dessa capacidade. Então vamos habilitar. Já estávamos jogando a 60 frames em Quad HD com essa configuração, que é muito bom. Mas vamos ver o impacto que a gente vai ter ligando o DLSS. Sem contar que, além de aumentar o desempenho, ele também vai trazer um efeito anti-serrilhado. Então vai resolver... A gente nem estava usando. Eu vou começar com o modo qualidade, porque está indo bem. Então, vamos com ele. E habilitando o modo qualidade, a gente tem... Ó, já subiu para cima dos 60 frames. Caramba, tá bem bom isso aqui. É Quad HD, já testei muito notebook de 15 polegadas e a maior parte das vezes eles têm uma tela com resolução Full HD, então eu estou acostumado com outra densidade de pixels e jogando agora com uma tela que está rodando em Quad HD, eu percebo a diferença, a sensação de nitidez é muito alta porque são muitos pixels por polegada, então o resultado é uma imagem muito nítida. E nosso gameplay está aqui acima dos 60, então aquela margenzinha que estava faltando antes está de volta. Não estou vendo... Difícil eu analisar isso aqui jogando, né? Mas aquela questão de às vezes um pouco de desfoque do DLSS com muito movimento não parece ser um problema e também não estou vendo efeitos de ghosting, algo que a NVIDIA melhorou bastante na versão mais recente do DLSS. Estou notando um pouco de serrilhado às vezes só. Tipo aqui nessa carroça parece meio serrilhado o topo dela, mas tirando isso, resultado muito bom. Eu nem teria por que trocar. Eu até posso fazer só pelo bem do experimento, mas eu já atingi mais de 60 frames com a qualidade muito alta, com o DLSS no modo de qualidade, mas a gente pode ver o que acontece se eu ligar o desempenho, só para ver qual é. Afinal, essa é uma tela de 168 Hz, então eu tenho potencial de perceber a diferença se a taxa de quadros subir. E agora com o modo performance a gente está jogando acima dos 70 quadros, 60, quase 70 quadros, mas eu senti a perda de performance. A perda de definição da imagem, principalmente me movendo agora, estou notando uns serrilhados um pouquinho mais esquisitos. Estático do DLSS parece bruxaria, ele vira a resolução final. Em movimento eu estou notando um pouco mais de serrilhado agora, então provavelmente eu ficaria com aquela configuração de Quad HD com tudo no Ultra e usando o DLSS no modo qualidade já está ótimo. Bom, bora testar mais games. Bom, começando nossos testes, mais uma vez eu vou mandar ver no Quad HD. Essa tela tem suporte, aparentemente o nosso hardware vai dar conta. Então, deixa eu ver aqui. Estamos jogando em Quad HD e a configuração, galera, é quase tudo no máximo, com exceções. Então, uma das exceções é que eu fiz foi a questão das texturas, resolução de textura eu pus normal, porque senão ele estoura ali o limite no Warzone e já começa a passar dos 6 GB que essa placa tem disponível. Esse é o momento que a tela de 165 Hz brilha, né, para um jogo competitivo, mas é uma pena que ela não é G-Sync. Então, quer dizer, eu tô com os quadros variando e aí eu volta e meia tenho tearing. Bom, o Warzone é bom porque a gente não põe em prova só a 3060, que precisa de performance, é um jogo pesado em GPU, mas também a gente tem uma chance de dar uma olhada nesse Core i7 de 10ª geração, porque você precisa de um processador com muito desempenho para você segurar uma taxa de quadros alta. Então, até potencialmente, eu não necessariamente configurei o Warzone em qualidade máxima para jogar, porque eu jogaria com uma configuração um pouquinho mais baixa para ter uma taxa de quadros um pouquinho maior. Então deixa eu descer aqui para nós ver qual é. Oh, nem uma arminha. Essa pistola aí. Então, agora a gente está jogando na faixa dos 84 quadros e aparentemente é o que a gente vai conseguir com o processador. Chega a dar uns 90, vai. Vou experimentar baixar um pouco a qualidade gráfica para a gente conferir a taxa de quadros que o processador segura. Então vou trazer para algo que seria equivalente a Full HD. Baixar uns 30% do trabalho da placa, e é o que a gente consegue, é o que o Core i7 consegue nesse modelo aqui da Vel, está atingindo na faixa dos 90 frames, então vê que eu mexi na configuração gráfica, vê como quase não impactou na taxa de quadros que a gente está jogando, é porque realmente o processador é o nosso principal limitador agora. Au! Cagaço! Vou até pôr de volta aqui a nossa configuração para toda a qualidade gráfica. E realmente o nosso limitador no momento é o processador. O Core i7 da 10ª geração, aí seus 8 núcleos e 16 threads, nos entregam algo em torno de 90 frames no Warzone. Ah, single burst. Ah, foi. Detesto essas armas que tem que dar um cliquezinho para cada tiro. Não tem nem munição para brigar com o cara direito. Ah, tirei o escudo. Ok, acho que já testei bastante, partiu pro próximo game.
Para o nosso próximo teste, galera, vamos dar uma olhada em como está rodando o Rainbow Six Siege, que é um jogo que a gente normalmente busca altas taxas de quadro. E atualmente a configuração que eu estou usando é a seguinte, ó, ele está sendo rodado em Quad HD e eu estou usando o preset do Ultra. Não estou usando ainda nenhum recurso como o DLSS, por exemplo. A gente já tem uma taxa de quadros bastante alta. Eita, esse aqui ele desceu e deu ruim, hein? Acho que eu vou descer para um caminho. Vou parar na metade do caminho, talvez. Beleza, para. Aquele lado eu tô. A sensibilidade do mouse está muito alta. Aqui, mesmo com a qualidade num nível bastante alto, a gente já está jogando a 130. Estamos próximo da taxa de atualização de 165 Hz do monitor, hein? E o uso do GPU não está tão alto. Então, novamente, um indicativo que aqui a gente está jogando no nível de performance que o Core i7 é capaz de entregar. Oh, meu Deus. Faleci. Mas igual, a gente pode testar, ver quanto que vai mudar a performance. Só tá rolando entre 120 e 150 frames. Vou experimentar trocar a resolução para a gente ver como é que fica. Ok, agora com a resolução em Full HD, a gente vê um pouquinho de... Deu uma diferença. Subiu alguns frames, então o uso da placa de vídeo reduzida ajudou um pouquinho a gente atingir uma taxa de quadros levemente maior. É claro que agora a gente está em um ambiente um pouquinho diferente do que eu comecei os testes, porque agora eu estou defendendo, mas já mostra pra gente que o gameplay está bem próximo a capacidade dos 165 Hz que o nosso monitor tem de atualização. Agora a gente já está até excedendo essa capacidade. Eu quebrei um gadget da equipe? Ah, foi mal. Um detalhe é que a temperatura, agora até que deu uma baixada, mas o chip gráfico antes estava pegando ali quase, estava na casa dos 85 graus e estava estabilizando mais ou menos nessa faixa. E, em geral, o notebook está conseguindo empurrar o boost para cima do nível de referência, que é 1700 MHz. Então a gente está jogando agora aqui na faixa dos 1900, sendo que eu não estou usando o modo turbo do resfriamento. Normalmente faz mais barulho do que eu gostaria nessa configuração. A gente está usando a configuração gaming, que até que está acelerando bastante as fãs, mas não está tornando ele insuportável de se usar. Até porque a configuração turbo de todos os notebooks costuma pôr a fã 100%. Então, sim, ele fica bem barulhento no modo turbo. Meu Deus, dá onde? Põe essa carinha, põe a carinha. Vamos ver se acerta o buraco. Iha! Não sei se acertei alguém, mas deu um cagaço. Ah, costas como? Por quê? Não quebra essa parede pra ver. Certeza que tá aqui do meu ladinho. Ah, Diego, não! Sensibilidade muito alta do mouse. Onde é que você tá pondo? Ali eu tive... Ah! Vai. Eu errei. Precisa recarregar, vai dar tempo. Ah, levei ainda. Ok. Rodando muito bem o game, está segurando uma taxa de quadros muito tempo acima da taxa de atualização do monitor. O aquecimento é bem perceptível no processador, ele está mantendo 85 graus quase o tempo todo, porque os processadores Intel eles vão ali até um equilíbrio alto na temperatura para poder empurrar a taxa de quadros bem, a frequência do processador bem alto. Então ele tem base de 2.3, o boost pode ir até lá próximo da casa dos 5, mas ele em geral tem operado aí na casa de uns 3.000, que é o que a gente costuma ver em Intel Core de alta performance. Lembrando que esse é um Avel bastante fino, ele tem menos de 2 cm de espessura, ele não tem uma estrutura muito robusta para resfriamento. Só se eu apertasse aqui o botão, vamos ver, o turbo, vamos ver como é que ele vai se comportar. Aí ele ficou mais agressivo, tanto na questão de aquecimento, já bateu quase 90 graus, mas é que ele subiu bastante as frequências, mas ao mesmo tempo, parece que está chovendo. Vamos fazer um último teste para fechar nossa rodada. Bom, e para fechar nossos testes, galera, agora eu vou dar uma olhada em como está rodando o Control. Esse game eu estou rodando aqui para a gente dar uma olhada na performance em Ray Tracing. Até agora a gente só usou o DLSS por enquanto em alguns games. Neste caso aqui vamos tentar ver o nível de desempenho que a gente consegue com o Ray Tracing habilitado. E pode perceber que ele já está em ação. Inclusive eu coloquei o jogo no talo. Então estamos jogando em Quad HD, não habilitamos o DLSS ainda, estamos forçando o notebook a rodar o game em qualidade alta, só reduzir o MSA para 2x ao invés de 4x, e o Ray Tracing está com todos os recursos habilitados. E Quad HD com Ray Tracing no Ultra a gente já tem performance na faixa dos 30 frames, ou seja, já mesmo sem a gente usar o recurso do DLSS, a 3060 tem capacidade de rodar o Control no nível máximo de qualidade, o nível máximo de uso de Ray Tracing e ainda entregar uma taxa de quadros que está se mantendo acima dos 30 frames. Mas é claro que não tem por que você não aproveitar e usar o DLSS. Então, vou vir aqui, habilitar ele, vou habilitar acho que por enquanto no modo máximo de resolução dele. E com isso a gente já tem um belo de um salto. Então temos carregamentos lentos de textura.
mas elas eventualmente chegam. Mas quando a gente fala em termos de performance, olha, foi habilitar o DLSS e a gente teve aquela margem. Provavelmente a gente estava também estourando muita VRAM. Eu não estou com a VRAM sendo monitorada agora, mas em Quad HD com tudo no Ultra, os 6 GB deve ter sido pouco. Por isso que deu um salto que dobrou a performance. Eu acho que eu devo estar com um problema de um consumo muito alto de VRAM na configuração atual que eu estou jogando. E foi ligar o DLSS, essa margem melhorou. Então, agora a gente já está jogando a mais de 60 frames. Lembrando que eu também estou fazendo captura com o GeForce Experience. Então a gente também tem um impacto desse software rodando. Eu vou baixar mais um nível e vamos experimentar reduzir um pouquinho a textura. A resolução da textura vamos pôr no alto, até porque é Quad HD, não é 4K. Então a gente não precisaria das texturas no Ultra. E é isso aí, galera. Tá realmente rodando muito bem. O nível de definição do DLSS é bem legal, mesmo nesses... Eu estaria no equivalente ao intermediário dele, né? Ele tem o modo performance, o modo qualidade. Ele está aqui no que seria o equivalente ao modo balanceado do DLSS. A gente tem Quad HD via DLSS, com o Ray Tracing habilitado no nível máximo e a gente tem uma taxa de quadros acima dos 60 frames. Então está muito bom, com direito a todo o filtro de luz do Ray Tracing, seja reflexos, seja iluminação global, todos os outros efeitos que estão inclusos. O Control faz um bom uso do Ray Tracing, então olha como fica legal algumas superfícies. Bom, galera, essas foram algumas das nossas impressões jogando com a Vel A72, equipado com uma RTX 3060 e o processador Core i7, o 10870H. É realmente uma combinação para entregar altas taxas de quadro e também muita performance. Para vocês verem mais, nós temos na nossa análise completa mais benchmarks, a gente rodou mais comparativos com outros modelos, mas a 3060 ela está chegando a rivalizar com o que a gente tinha na 2060. Então a gente compara o modelo Helios 300, que tem gameplay aqui também no canal. Série RTX 3060 fica um pouquinho atrás do que a 2070 da geração anterior entrega, mas a diferença não é muito grande. Então a gente vê o ganho de performance de uma geração para outra. A gente já tem muitos testes com a série 20 e série 30. Quando envolve DLSS e Ray Tracing, a NVIDIA evoluiu bastante o seu chip gráfico. Então testes como o Control, por exemplo, habilitando o Ray Tracing, a gente tem uma diferença maior entre os dois chips. E de resto, galera, nós vamos ter mais na análise completa. Então vamos testar a autonomia, vamos fazer o comparativo com outros modelos, mas é uma situação em que é muito bom o nível de performance que a gente tem aqui. Ele se destaca mesmo por ter menos de 2 kg e ser um gameplay usando muito bem a sua tela de 165 Hz nos games competitivos em geral. O único problema acaba sendo realmente o preço. Então, esse modelo está aí na faixa dos R$14.000. Infelizmente, a série 30 da NVIDIA está chegando no mercado brasileiro por valores bastante altos. Então, para quem consegue pagar um valor desses, não é uma coisa que acaba com o seu orçamento doméstico e você quer um alto nível de performance, a série 30 é bem interessante. Mas tem que estar pronto para desembolsar bastante dinheiro para comprar um cara como este daqui. Nessa busca para tentar achar um notebook gamer de alta performance, a gente também pode te dar uma ajudinha. Então não deixe de baixar a nossa ferramenta de busca de preços online. Então, dentro do possível, eu sei que os preços não estão muito fáceis, ainda mais se você está de olho no notebook da série 30, mas a nossa ferramenta vai te ajudar a encontrar os valores mais baratos para os modelos que você está procurando. Então o link vai estar na descrição desse vídeo e dá uma olhada. Pessoal, para mais detalhes é só dar uma olhada na análise completa, o link vai estar na descrição desse vídeo. E também para mais conteúdos, com tudo que a gente testa aqui de hardware e games no Adreno, é só assinar o canal, vocês ficam sabendo aí quando um novo vídeo estiver no ar. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!